Fala aí, galera, tudo bom? Mais uma aulinha aí de demografia. Demografia, assunto muito cobrado nos vestibulares inteiros do Brasil, principalmente Enem, tá? Só lembrando que demografia é o estudo das populações, ok? Mas antes de começar nosso assunto, galera, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, me ajudem, compartilhem esse vídeo, dê o like, manda para quem puder, ok? Me ajudem aí nessa missão, valeu? Então vamos lá, demografia. Dentro disso a gente tem população absoluta. O que é população absoluta? População absoluta nada mais é do que a quantidade de pessoas que vivem em um determinado país, estado ou município. Isso é população absoluta, correto? Um outro termo, população relativa. O que é população relativa? Total de habitantes dividida pela área, ou seja, habitantes por quilômetros quadrados. Dentro desse termo aqui, eu consigo descobrir se um determinado lugar ele é muito povoado ou não, entendeu? Por exemplo, o Brasil é um país populoso? Sim, o Brasil é um país populoso. Porém, existem regiões do país que são mais povoadas do que outras regiões. Por exemplo, dentro do Brasil, a região sul, sudeste e nordeste é onde concentra a maioria das pessoas no Brasil, ou seja, é onde está concentrada a maioria da população brasileira. Na região norte e região centro-oeste existem vazios demográficos, ou seja, tem gente morando lá, mas a relação de terra por pessoa é muito maior, entendeu? É isso aqui, ó, habitantes por quilômetros quadrados. Dentro de população relativa, eu consigo descobrir se um determinado país, local ou região ele é muito povoado ou não, entendeu? Então vamos lá, ó. Taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? Taxa de natalidade nada mais é do que a quantidade de indivíduos que nascem num período de um ano a cada 1.000 habitantes, por 1.000 habitantes, ok? Taxa de natalidade, quantidade de indivíduos que nascem por ano por 1.000 habitantes, correto? Dentro disso, eu tenho 3 aspectos. Por exemplo, taxa de natalidade. Taxa de natalidade é a quantidade, a gente já viu que é a quantidade de indivíduos que nascem durante um ano, correto? Porém, dentro dos centros urbanos, essa taxa de natalidade ela é muito baixa. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, não estão mais querendo ter filhos. Por quê? Porque filho é gasto. Filho é McDonald's, filho é lanche, filho é escola, filho requer uma série de gastos. E hoje as pessoas não estão mais querendo ter filhos por vários motivos, entendeu? Inclusive, existem casais hoje, eu conheço pessoas, casais que já são casados há muito tempo e não querem ter filhos. Justamente por causa de quê? Do gasto, da grana. Porém, dentro disso também, ou seja, dentro dos centros urbanos, essa quantidade de filhos está diminuindo. Porém, no campo, na zona rural, no campo, as pessoas têm muitos filhos. Por quê? Porque filhos no campo é mão de obra. Quanto mais filhos você tem no campo, mais mão de obra você tem para trabalhar lá na lavoura, enfim. Então as pessoas no campo elas têm a tendência de ter mais filhos do que nos grandes centros urbanos. Agora, um outro aspecto, lembra que eu falei que são 3? Um outro aspecto dentro desse aqui, onde as pessoas têm muitos filhos, sabe onde é que fica? Dentro da periferia, dentro daquilo que a gente chama de favela. Dentro das favelas brasileiras, as pessoas têm muitos filhos. Por vários motivos. Falta de informação, não tem acesso aos métodos anticontraceptivos. Enfim, dentro das favelas brasileiras existem hoje famílias com 5, 6, 7, 8, até mais filhos do que isso. Aí sabe o que acontece? Infelizmente, muitas das vezes a mãe não trabalha porque tem muito filho para criar, o pai trabalha, sai para trabalhar, e muitas das vezes ele é assalariado, o que faz com que, infelizmente, aumente cada vez mais a pobreza. Ok? Vamos lá, ó. Taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? Lembra que eu falei que natalidade é a taxa de pessoas, o número de nascidos dentro de um ano por 1.000 habitantes, correto? O que é a taxa de mortalidade? É a quantidade de indivíduos que morrem no período de um ano por 1.000 habitantes. O que leva essa taxa de mortalidade a ser alta? Falta de saúde, falta de segurança pública. Hoje no Brasil a gente vive isso, uma falta de segurança pública muito grande, que tem aumentado o quê? A taxa de mortalidade. Falta de saúde também. Muitas das vezes a pessoa passa mal, vai para o hospital, não tem médicos, não tem insumos.
acontece o que com a pessoa? A pessoa vem a óbito e acaba morrendo, aumentando a nossa taxa de mortalidade. Inclusive, taxa de mortalidade está muito ligado a IDH. O que é IDH? IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Por exemplo, na Noruega, essa taxa de mortalidade é muito baixa. Ah, professor, não morrem pessoas na Noruega? Sim, morrem pessoas na Noruega. Mas a taxa de mortalidade da Noruega, em comparação a países subdesenvolvidos, ela é muito baixa, ela é muito pequena. Por quê? Porque a Noruega é um país de primeiro mundo. Eles investem em saneamento básico, eles investem em saúde, eles investem em segurança pública. A expectativa de vida na Noruega é altíssima. As pessoas vivem muitos anos, 80, 85 anos, correto? Por quê? Porque o índice de desenvolvimento humano é muito alto, é muito grande. Ficou com inveja da Noruega? Eu também fiquei. Mas vai que um dia aqui no Brasil a gente chega lá, não é isso? Então vamos lá, ó. Taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade está muito ligada à taxa de natalidade. Taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher tem no seu período fértil. Período fértil esse que vai mais ou menos dos 13 ao... Calma aí, rapidinho, o 5 ficou horrível aqui. Que vai mais ou menos dos 13 aos 45 anos de idade, ok, gente? Isso aqui, só lembrando, gente, isso aqui não é preciso, é mais ou menos, né? Tem mulher que é diferente, né? Mas, enfim, o período fértil geralmente vai de 13 aos 45 anos de idade. Então, se a gente descobrir que a taxa de fecundidade é a quantidade de filhos que uma mulher tem no seu período fértil, que vai dos 13 aos 45 anos de idade, mais ou menos, a gente descobre que hoje essa taxa de fecundidade ela diminuiu muito. Por exemplo, no Brasil, década de 60 e década de 70, as mulheres tinham 5, 6 filhos. Hoje em dia, as mulheres têm no máximo 2, 1. E como eu falei na taxa de natalidade, eu conheço casais que hoje em dia não têm filhos nenhum. Por quê? Porque as mulheres hoje, elas ganharam o mercado de trabalho, elas estudam, elas venceram, né? Elas romperam muitas barreiras. Então, essa taxa de fecundidade ela tem diminuído muito, mas muito, muito mesmo. Inclusive, recentemente saiu um estudo onde diz que quanto mais estudo essa mulher tiver, menos filhos ela vai ter, correto? Por quê? Porque a mulher quer trabalhar hoje em dia, a mulher quer contribuir, a mulher não quer ficar no fogão como antigamente, né? Então, taxa de fecundidade é o quê? É a quantidade de filhos que essa mulher tem no seu período fértil, ok? Galera, se inscrevam aí no canal, me ajudem, eu não sei se foi muito claro, mas fiz com o coração, valeu, obrigado!